Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Qual é o efeito da mágoa na sua vida? Muitas pessoas acabam trazendo para a sua saúde física, a sua saúde psicológica, os efeitos nocivos de guardar a mágoa dentro de você. Nós estamos abordando esse tema no Consciência e Transformação de hoje. Olá a todos que nos assistem uma vez no nosso programa Consciência e Transformação, aqui pelo canal da TV Nova Luz, toda sexta-feira de meio-dia a 13h. Como você sabe, que aqueles que já estão conosco há esse tempo, nós estamos há um ano trazendo esse nosso programa na sexta-feira e com a característica de ser um programa ao vivo, ou seja, o nosso objetivo é fazer com que você participe do nosso programa, trazendo aí no chat do YouTube, na sua tela, a sua pergunta, a sua dúvida, aquilo que você gostaria que a gente abordasse, esclarecesse, exemplificasse dentro do tema que nós estamos trazendo a cada dia. E hoje nós estamos falando sobre o tema da mágoa. Nós estamos convidando você a participar, trazendo a sua pergunta sobre o tipo de mágoa ou como você pode depois assistir novamente esse programa, porque os programas ficam gravados, tanto na TV Nova Luz, no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no canal do YouTube Milton Menezes. Então, depois você pode ir ao canal do YouTube Milton Menezes e você vê que estão todos os programas gravados, todos os programas anteriores, quase 50 programas já que nós temos no ar e gravados para você poder acessar, assistir quantas vezes você quiser, parar, indicar para um amigo ou indicar para alguém que você acha que aquele tema pode ser relevante. É claro que a grande vantagem do programa ao vivo é que você pode, e eu convido você agora, a estar enviando a sua pergunta, a sua questão, a sua participação, para que a gente possa comentar e enriquecer o nosso programa de hoje. E eu quero também agradecer ao pessoal, tanto do pessoal que nos acompanha no Facebook, como também o pessoal da Rede Amigo Espírita, que tem prestigiado o nosso programa, e não só do programa ao vivo, mas também depois dos programas gravados, quer dizer, também estendendo a toda a rede de assinantes, de inscritos na Rede Amigo Espírita, fazendo com que então o nosso programa chegue a diversos pontos do Brasil e do exterior. Então, um grande abraço a todos e ao pessoal do Facebook que também nos acompanha todas as sextas-feiras no nosso programa Consciência e Transformação. E nós vamos falar então, e já estamos começando aqui a receber algumas participações sobre o tema da mágoa, e eu resolvi abordar esse tema porque a gente vê recorrentemente na experiência clínica, na experiência do consultório, na psicoterapia, como diversas pessoas acabam ao longo do tempo se deparando com reações, problemas, distúrbios, sejam emocionais, distúrbios de ansiedade ou de humor, como uma depressão, provocados e gerados pela manutenção, às vezes por anos a fio, de cargas de mágoa, de ressentimento, de desgosto. E a gente observa como para cada pessoa a manutenção e a forma de expressão dessa mágoa, ela pode ser diferente. O mais importante para nós é poder observar que quando nós não nos damos conta desse processo, não nos damos conta daquele tipo de efeito, muitas vezes nos distanciamos de tal forma da origem daquela mágoa que não vamos perceber, a não ser quando alguns sintomas começam a surgir, trazendo alguns tipos de sofrimento, transtornos para a nossa vida. E muitas vezes as pessoas sequer associam que aquele sintoma, aquela ansiedade, aquele tipo de somatização, por exemplo, ao trazer para o corpo, está relacionado àquele fato que nós ainda não conseguimos digerir, que nós não conseguimos esquecer. Aquele tipo de agressão, aquele tipo de desgosto, da decepção que de alguma forma alguém nos causou ou que nós nos sentimos vítimas da ação, do prejuízo que alguém tenha nos causado. Essa aqui é a questão em relação à mágoa, a mágoa como um sentimento, em relação à forma como nós convivemos com o meio. A mágoa como um tipo de sentimento, ela passa por uma elaboração, é um sentimento que passa por um tipo de conceito, de elaboração mental que nós fazemos sobre determinada situação. Então,
Na maioria das vezes, nós vamos experimentar aquilo que nós chamamos de mágoa como um tipo de reação, de desgosto. Na verdade, eu costumo dizer que a mágoa é uma mistura de duas emoções básicas. Na mágoa, nós vamos ter uma presença de tristeza e raiva. Essa combinação da tristeza e raiva é que faz com que muitas vezes a gente venha a manter essa combinação, essa sensação, esse estado geral de mágoa por conta de uma avaliação que a gente faz em relação à ação de que alguém promoveu contra nós. Então, alguém que nos agride, alguém que nos decepciona, alguém que com a sua ação nos provoca uma profunda decepção, um desgosto, ou seja, nós tínhamos toda uma expectativa e diante da realidade, diante da ação dessa pessoa, nós avaliamos com desgosto o efeito daquilo. Não imaginávamos, por exemplo, que alguém fosse capaz de fazer isso com a gente. Às vezes uma ação agressiva, às vezes até não tão agressiva, mas que nos decepciona, quebra uma expectativa que nós tínhamos em relação àquela pessoa ou a uma determinada situação. O problema é que a partir do momento que nós atribuímos a essa pessoa, a essa situação, a responsabilidade sobre o sofrimento que nós estamos passando, e nós cristalizamos esse tipo de sentimento, essa combinação da tristeza com raiva, nós tendemos então a manter esse estado, a manter essa lógica da injustiça, da necessidade de ser justiçado, de que as coisas sejam corrigidas, daquilo que a gente julgou que seja errado. O que nós não nos damos conta é que a partir daí a responsabilidade em relação a essa consequência não é mais daquele que eventualmente fez ou cometeu alguma coisa contra nós. Passa a ser a nossa responsabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? É porque a partir do momento em que nós identificamos a ação negativa de alguém, que efetivamente pode ocorrer de uma agressão, de algum tipo de traição, uma decepção causada por uma frustração, nós passamos a avaliar isso e a permanecer naquele estado mental, quase que como para justificar o quanto que nós estaríamos certo, o quanto que aquela pessoa estava errada, o quanto que ela foi desleal, ou quanto que ela foi infeliz naquela ação. Mas a partir desse momento, eu tenho dois caminhos que eu posso fazer. Ou eu percorro um caminho da elaboração disso, procurando então elaborar qual foi o efeito daquilo, qual é a revisão necessária que, por exemplo, eu devo fazer em relação às minhas expectativas, em relação àquela pessoa, ou em relação, de repente, à própria vida. E a partir dessa elaboração eu aproveito a situação que me trouxe um desgosto, que me trouxe um desagrado, que me trouxe a tristeza ou me trouxe a frustração, para a partir daí reconfigurar a forma como eu vou lidar com a realidade, como eu vou lidar com aquela pessoa. Continuo conseguindo e podendo confiar nessa pessoa? Tenho que manter algum tipo de cuidado no trato com ela? Consigo perceber que foi só um momento? Ou seja, nesse processo de elaboração eu aproveito aquela experiência para então enriquecer meu portfólio de reações, de respostas, da forma como eu posso lidar com essa situação. Esse então é o primeiro caminho, claro, um caminho mais saudável que eu posso trilhar. O outro é a partir da constatação dessa ação, dessa agressão, dessa frustração, é eu passar então a ficar preso àquela ação daquela pessoa ou daquela situação, ficar remoendo aquele tipo de sentimento na justificativa, às vezes naquele sofrimento, naquela dor que aquela situação me causou, e eu passo então a ficar fixado e de uma forma retrospectiva eu fico repassando, remoendo, fixado aquela situação que ocorreu ao longo do tempo. Então, nesse outro caminho, e é por isso que normalmente a mágoa está associada ao ressentimento quer dizer ressentir, ficar sentindo novamente, ficar mantendo esse sentimento. É por isso que então eu digo que nesse momento, quando a gente faz uma opção, uma escolha por essa segunda via, nós então é que passamos a ser responsáveis, porque ressentir tem a ver já com a minha atuação e não com a ação daquela pessoa ou daquela situação. Então vejam que quantas vezes nós nos pegamos presos a algum tipo de desgosto, de uma lembrança, alguma coisa que nós não conseguimos deixar de lembrar sobre o sofrimento causado e provocado por alguém, fazendo com que então muitas vezes aquela ideia, aquela imagem, aquele quadro mental permaneça no nosso psiquismo, trazendo então a revivência daquele sofrimento inicial. O problema desse tipo de ressentimento é porque ele vai acabando trazendo uma grande desorganização emocional, psíquica, e que pode resultar inclusive numa desorganização física, né? Ou seja, repercutindo inclusive no funcionamento do nosso corpo físico.
Mas o meu objetivo hoje é perguntar a você se você tem alguma mágoa guardada, qual é o tipo de situação que magoou você ou que você observa nas pessoas. Traga a sua pergunta, a sua participação, para a gente poder começar a debater esse tema. E já temos aqui várias participações, eu quero começar logo a responder para ir ampliando a nossa reflexão a partir da contribuição que você está mandando nesse momento para nós. Quero, de início, desejar uma boa tarde a todos que estão assistindo o nosso programa. São sempre várias pessoas de vários locais do Brasil e do exterior. Então, meu primeiro boa tarde a todos vocês. Vamos começar com a Evelane Alves, né? Nossa participante da família Consciência e Transformação e que faz uma participação, coloca para nós aqui. Na minha vida, a mágoa funcionou como um câncer. Começava pequeno e depois explodia em raiva e revolta contra aquele que eu acreditava ser o culpado ou a culpada. No fim, eu adoecia fisicamente, como se eu tivesse gerado uma energia que me aprisionasse. Evelane, essa é o resumo, né, do que normalmente acontece quando nós nos deixamos levar, nos deixamos aprisionar por esse processo da mágoa. Nós começamos, de repente, com uma situação onde a gente fica ressentido, ou a gente tem a sensação da decepção ou da agressão, ou nos sentimos atingidos por aquilo, e depois, justamente a partir do momento em que, daqueles dois caminhos que eu coloquei, ao invés de procurarmos elaborar para nos distanciar e poder crescer com aquilo, nós passamos então a repassar aquilo, a ficar preso àquele evento, nós é que fazemos com que aquele pequeno início sofrido, e verdadeiramente sofrido, porque às vezes a agressão é real, mas nós a partir daí aumentamos o efeito daquele primeiro impacto a partir do momento que a gente repassa aquilo, fazendo então com que a gente acabe desenvolvendo essa explosão muitas vezes de raiva, essa explosão de contrariedade, de agressividade, de revolta. Ficamos revoltados porque a pessoa nos traiu a confiança, ficamos revoltados porque a vida nos contrariou e ficamos de tal forma magoados e ficamos nos sentindo tão injustiçados, reclamamos e reagimos com a revolta como se nós não fôssemos merecedores de ter recebido aquilo da vida ou daquela pessoa, que acabamos então provocando essa desorganização que eu falava no início. E aí, como você fala, muitas vezes a pessoa vai desenvolver de fato uma doença física. Nós chamamos isso dentro da psicologia, da psiquiatria, de um processo de somatização, né? Ou seja, nós vamos então gerar um efeito físico, uma desorganização clínica, orgânica, a partir de uma desestruturação e da manutenção de um quadro psicológico ou emocional que vai favorecendo essa desorganização que vai chegar inclusive no corpo físico. Hoje, dentro da psicologia, a abordagem da psicossomática vai mostrar muito essa lógica, né? Como algumas doenças físicas elas estão correlacionadas a um problema de origem emocional. Só que quando nós observamos muitas das doenças e alguns dos efeitos clínicos de muitas doenças autoimunes, processos oncológicos, né? Ou seja, de câncer, dermatológicos, nós vamos ver que muitas vezes, ao considerar essa questão da dimensão espiritual, nós vamos ver que então o desequilíbrio emocional, mental, vai favorecendo uma mudança no nosso campo de vibração, no nosso campo energético, e nós podemos dizer nesse nosso campo espiritual, que vai então repercutindo no nosso corpo físico. Quando a gente então amplia essa visão, a gente vai ver que a grande maioria dos nossos problemas físicos, elas têm a sua origem nessa nossa dimensão espiritual. Na medida que eu, como alma, manifestado nesse corpo, considerando a questão da reencarnação, nesse momento trago inclusive uma série de experiências anteriores de várias encarnações, muitas vezes as cargas dessas reações de agressividade, de revolta, de raiva, elas vêm por um acúmulo de experiências ao longo de várias vidas, por exemplo. E aí então, diante de uma situação que nos causa esse impacto, nós trazemos a zona da consciência e mantemos no nosso psiquismo aquela revolta, essa contrariedade, essa explosão de raiva que você fala. E aí então, essa desorganização e a manutenção desse aspecto mental, desse campo energético na nossa mente, nós acabamos então provocando ou podendo desencadear um desequilíbrio orgânico.
Só que para cada um de nós, esse tipo de desequilíbrio orgânico ele vai se desdobrar em um tipo de patologia diferente, em algum tipo de doença física diferente. Para alguns vai ser mais no campo dos neurotransmissores, mais na ansiedade, na depressão. Para outros vai ser um processo de somatização mesmo, problemas de pele, problemas respiratórios, problemas às vezes cardíacos, às vezes em quadros mais avançados, por exemplo, o desenvolvimento de um câncer. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes há algumas afirmações que generalizam essa questão de que uma pessoa que desenvolveu câncer é porque ela guarda uma mágoa profunda. Na minha experiência, eu tenho observado que essa correlação ela existe, então a manutenção da mágoa pode vir a trazer, na maioria das vezes, algum tipo de consequência física, mas não necessariamente ela vai desenvolver um câncer. Ela pode desenvolver qualquer outro tipo de patologia, dependendo daquela região do sistema corporal, que nós chamamos de órgão-alvo, aquele onde a gente tem já algum tipo de predisposição a desenvolver alguma debilidade. Então, a desorganização mental e energética, emocional, ela favorece que, então, onde nós temos a maior fragilidade, vai eclodir uma doença física. Mas, Evelane, é exatamente isso que você fala, ou seja, nós começamos então com às vezes com uma pequena reação de revolta, de raiva, que a partir do momento que nós retroalimentamos, ela se transforma numa bomba relógio. E aí, a partir do momento dessa bomba relógio, essa energia negativa que você falou, é justamente essa distorção do equilíbrio que nós temos no nível mais emocional, mais, digamos, espiritual. Como nós estamos falando que essa dimensão física está totalmente vinculada a essa dimensão espiritual, aquilo que vai acontecendo e sendo promovido na nossa mente, na nossa emoção, acaba então podendo, na maioria das vezes, repercutir numa desorganização física. E é muitas vezes a desorganização física que vai ser o sinal, a tomada de consciência de que existe alguma coisa na forma de nós encararmos a vida que nós precisamos rever. Então, na maioria das vezes, quando a gente não conseguiu percorrer aquele primeiro caminho que eu coloquei naquelas dois caminhos que eu propus a vocês, e a gente não consegue fazer essa elaboração, e a gente permanece nesse ressentimento e de uma forma às vezes inconsciente, a expressão nisso numa somatização no corpo é que vai ser o sinal mais concreto, mais claro para a nossa consciência de que existe alguma coisa que precisa ser mudada na nossa forma de condução, na nossa forma de ver a vida, na forma como nós tratamos uma lembrança ou uma situação que nós nos sentimos magoados. Mas obrigado, Evelane, pela sua participação, né? Continue mandando as suas perguntas, os seus comentários, para a gente continuar aqui ampliando a nossa reflexão sobre esse tema da mágoa. Liliane Santos, boa tarde, Liliane, de Tramandaí, do Rio Grande do Sul. A Liliane fala assim: bom dia, Milton e amigos do chat e da TV Nova Luz. Qual a diferença entre ter mágoa ou ressentimento? Então, Liliane, eu estava falando já um pouco sobre isso, mas a diferença normalmente da mágoa e ressentimento é porque a mágoa ela pode ser momentânea, ou seja, nós termos essa mistura de uma emoção de tristeza com raiva, e eu costumo dizer, na minha visão, para fazer uma diferenciação entre aquilo que é a decepção, a frustração, a mágoa ela é uma mistura de tristeza com raiva, mas ela costuma ter mais raiva do que tristeza. Normalmente, quando nós temos mais tristeza do que raiva, é quando nós estamos falando dos quadros mais de decepção, de desgosto, onde o abatimento, onde o tipo de reação que nós temos, ele é mais passivo, ele é mais introspectivo. A mágoa, normalmente, ela tem uma direção de raiva em relação àquele ou aquela pessoa, ou aquela situação que nós atribuímos a culpa, a responsabilidade sobre a nossa mágoa. O ressentimento, mas a partir do momento que a gente se sente magoado, a mágoa, ela é, por exemplo, um efeito talvez natural nesse primeiro momento. O grande problema que vai se transformar então no ressentimento é quando a gente começa então a ficar ressentindo aquele mesmo processo, aquela mesma avaliação ao longo do tempo. Algumas pessoas falam que ressentimento poderia estar associado, inclusive, a qualquer outro sentimento. Mas, normalmente, nós vamos atribuir o ressentimento a essa manutenção da raiva, da mágoa, da coisa de não conseguir perdoar um fato ou uma ação de uma pessoa, de conseguir se mantendo, por exemplo, vitimizado em relação àquilo. Então, a gente fica ressentindo, às vezes, naquela vitimização. Olha só como é que a gente é infeliz, como é que a gente pode ter sofrido aquilo. Mas a grande diferença está
no ressentimento, na repetição desse quadro, desse estado emocional. E a mágoa, ela tem a ver com essa questão da projeção, essa raiva que nós dirigimos e que mantemos como uma forma de evidência para aqueles que nos prejudicaram, de como nós estávamos certos e essa pessoa estava errada, como nós fomos injustiçados. A mágoa tem essa direção de raiva, né, misturado com a tristeza, mas da raiva relacionada a essa pessoa que nós julgamos ser responsável pelo nosso sofrimento. Marta Holanda, boa tarde, Marta, todos aqui conosco, Elizabeth Santos, Liliane, né, a Orizina, várias pessoas aqui conosco no nosso programa, participando, várias participações. Elizabeth Santos, a mágoa para mim é como se fosse um cupim, uma larva de mosca que silenciosamente vai correndo e quando vemos já tomou uma proporção muito grande, podendo se transformar numa doença. Elizabeth, esse que é o grande problema da mágoa, é porque ela, a partir do momento que nós retroalimentamos e a gente então mantém esse estado, nós é que acabamos produzindo essa corrosão interna. Então, por mais que a gente pudesse até atribuir a responsabilidade, num primeiro momento, da dor que nós sofremos a uma pessoa que de fato tem uma ação ostensiva, agressiva, que nos provoca a dor, a partir do momento que nós mantemos esse ressentimento, que mantemos esse estado da mágoa, realimentando aquela lógica do que nós sofremos, nós passamos a corroer, a produzir essa corrosão interna que pode, inclusive, como a gente vem falando, chegar a uma doença mais grave. Né? Tem algumas frases que a gente sempre usa, né, quando a gente lida com pessoas que são muito magoadas e que fala exatamente sobre isso. Você fala do cupim, né? Eu costumo usar uma outra que fala assim que a mágoa, por conta dessa questão da raiva, ela é como se a gente, de alguma forma, a gente toma o veneno. A gente continua tomando veneno, mas esperando que o outro que morra, porque a gente então fica mantendo aquilo, naquele desejo de que o outro seja punido, que o outro reconheça, que todos percebam, mas a gente é que vai tomando veneno. Joana de Ângeles tem uma expressão que eu gosto muito, que ela fala sobre ressentimento, que ela diz que o ressentimento é como se fosse mofo. O mofo que vai dando na viga e que vai corroendo a viga que sustenta ela própria, ou seja, a corrosão daquilo que nós mesmos que nos sustenta. Então, a nossa emoção, a nossa saúde e corpo físico acaba sendo corroída pela nossa manutenção, pela nossa responsabilidade na manutenção desse estado geral. E na maioria das vezes, os motivos dessa manutenção é porque a gente acha que a gente estava certo, que o outro estava errado, que foi uma injustiça, e a gente então fica em nome dessa justiça, em nome de quase que de uma vingança silenciosa, não é uma vingança ostensiva, mas a manutenção disso, a gente acaba então prejudicando a nós mesmos. Então, esse é que é a grande armadilha que a mágoa tem. É de nós, a gente mantém essa lógica, mantém essa convicção de que nós fomos prejudicados e a gente não percebe que no final das contas nós é que somos os grandes e principais prejudicados. A pessoa normalmente que nos magoou, ela depois já até esqueceu, ela já seguiu, porque, né, aquela coisa, quem bate esquece, quem apanha não, mas quando eu me mantenho sem esquecer, eu acabo me mantendo num estado de desequilíbrio em que, inclusive, aquele que foi o agente do meu sofrimento sequer está sofrendo qualquer consequência em relação a isso. É claro que as ações das pessoas vão repercutir na sua consciência, mas a partir do momento que eu mantenho a minha mágoa, eu então assumo a minha responsabilidade de estar preso ainda àquele tipo de reação. Então, esse é o grande problema, ou seja, nós acabamos gerando e alimentando em nome de justificar o erro do outro, a agressão do outro, aquilo que nos decepcionou, aquilo que nos contrariou. Acaba sendo, então, quase que uma ingenuidade, né, espiritual e emocional, que acaba tendo consequências bastante dolorosas na maioria das vezes. Joyce fala aqui da República Tcheca. Tá vendo, Joyce, né? Como é que nós, a vantagem da tecnologia da internet, nós chegamos aí então no nosso programa na República Tcheca. Então, um grande abraço para você. Adoro o programa. Como podemos desfazer a mágoa quando ela já está instalada na alma? Se ela está instalada só na mente, nós temos um pouco mais de facilidade para poder desarmar, né, para poder desfazer essa mágoa, né, Joyce? Quando ela está na alma, nós precisamos fazer um grande processo, um grande trabalho de transformação.
Porque normalmente o que faz com que a gente permaneça marcado na nossa alma as marcas da mágoa tem a ver muitas vezes com a questão do nosso orgulho. Muitas vezes por conta do nosso orgulho, porque nós muitas vezes nos sentimos de tal forma atingidos ou inferiorizados ou então desrespeitados porque fomos tratados daquela forma, que a gente busca na manutenção da mágoa mostrar o quanto que a gente estava certo, o quanto que nós fomos prejudicados, o quanto que aquela pessoa foi desleal. Então, muitas vezes, em nome de tentar provar aquilo que é certo, aquilo que estava errado, nós nos mantemos com as marcas e aumentando os efeitos da cicatriz, que às vezes até uma ação dolorosa de fato provocou. O grande problema para poder desfazer da alma, Joyce, as marcas da mágoa, é nós sermos capazes de fato de desconsiderar os efeitos da mágoa. Veja que isso não quer dizer desconsiderar o fato que ocorreu. As pessoas normalmente fazem uma confusão muito grande quando a gente está falando de perdão com de repente voltar a ser ingênuo. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, se houve um fato em que a pessoa nos agrediu, nos maltratou, nos humilhou, e a gente sente o efeito dessa ferida, ou seja, fomos atingidos realmente por essa ação, é natural que a gente tenha que primeiro, e inclusive, ser capaz de proteger e preservar essa ferida. Temos que tratar essa ferida. Mesmo que ela deixe cicatrizes, nós temos que proteger essa cicatriz. Então é claro que se eu lido com uma pessoa que em algum momento ou em alguns momentos é capaz de me magoar, então é claro que eu preciso desenvolver esse sentido de proteção e, por exemplo, talvez seja difícil voltar a confiar nessa pessoa de uma forma tão mais aberta, tão natural. Então não é porque de repente eu percebo que uma pessoa me magoou e que de repente eu devo perdoá-la, que esse perdão quer dizer não considerar a possibilidade dessa pessoa voltar a fazer. Isso é uma questão até de amor próprio. Né? A questão principal da mágoa, para desfazer os efeitos da mágoa, é fazer com que a gente não fique alimentando aquele sentimento, mesmo quando ele já ocorreu ao longo do tempo. Então, enquanto a gente alimenta isso, ao invés de tratar a nossa ferida, nós alimentamos a nossa ferida para mostrar como é que o outro nos feriu. Então, aí passa a ser a incoerência da marca da nossa alma. Então, é preciso não esquecer necessariamente o que o outro fez, até porque muitas vezes nós vamos ter a marca, né, de uma cicatriz, e às vezes não vamos poder nem conseguir confiar tão plenamente ou tão rapidamente nessa pessoa, exigindo cuidado. Mas quando eu me mantenho preso àquele fato do passado, aí sim, aí eu acabo então mantendo na minha alma os efeitos mais negativos da mágoa. Ao perceber isso, que a gente tende a ficar mais magoado, é sermos capazes de falar assim, qual é o efeito prático, qual é o sentido, o que no fundo nós estamos querendo quando a gente alimenta a mágoa para uma pessoa que nos decepcionou. Porque, na verdade, não é a nossa mágoa que vai fazer com que essa pessoa mude, que ela de repente amadureça, que ela reveja, que ela seja capaz de pedir desculpas, porque aí passa a ser a nossa necessidade de preservação, de amor próprio, para nos desligarmos daquele fato, daquela ferida. Então, essa desconexão, deixar realmente para trás, podendo olhar como que aquela experiência ela pode nos ajudar daqui para frente, é que vai nos liberar dessa marca da mágoa. Agora, se eu fico remoendo, preso ainda, o que aconteceu, o que a pessoa fez, eu fico então retroalimentando esse processo, aumentando então a intensidade da marca na minha alma. Esse processo de desligamento, de um esquecimento do fato, mas não do fato porque como se a gente fosse ser ingênuo, né? ou tolo, mas de poder não ficar preso àquele evento, sabendo que na verdade nós temos que aproveitar essa experiência do crescimento dali para frente e podendo às vezes ter que lidar com pessoas que são passíveis de nos frustrar, de nos contrariar, até de nos agredir. Então, como é que a gente desenvolve uma forma de poder estar lidando com as pessoas também sem se deixar ser agredido? Então, é transformar essa situação de ficar preso ao passado numa construção de uma atitude nova para o futuro. Mas obrigado, Joyce, né, de tão longe aí, mas ao mesmo tempo tão perto de nós. É um prazer estar com você aqui no nosso programa Consciência e Transformação. Fernanda, bom dia, porque ainda não almocei, né? Ok, Fernanda. Elizabeth, podemos trazer a mágoa de outra encarnação
ou levar para uma próxima? Sim, Elizabeth, nós podemos. Às vezes podemos levar essa mágoa potencialmente, como a gente generalizando então, por exemplo, para os homens, ou para as mulheres, ou para as pessoas que têm poder, né? A mágoa, porque a gente carrega uma associação àquele tipo de pessoa como sendo responsável por um tipo de mágoa que nós sofremos no passado. A palavra mágoa, ela normalmente ela tem também uma associação, uma significação em relação a magoar, a deixar marca, né? Ou deixar um tipo de efeito físico. Então, quando a gente fica com uma mancha, com uma marca de um determinado ferimento, nós dizemos que aquele lugar ficou magoado, né? Ou ele ficou com um efeito, ficou com uma marca daquele evento. Claro que normalmente nós não utilizamos tanto esse sentido, mas usamos muito o sentido que vem da origem da palavra latina, de mácula. Mácula no sentido do desgosto, da decepção, da tristeza, a mácula no sentido desse efeito negativo de uma ação sobre nós. Então, quando a gente deixa então e alimenta essa carga emocional, como nós estamos falando aqui de uma visão espiritual e considerando a reencarnação, quando o sujeito desencarna, quando nós então desencarnamos, nós continuamos mantendo essa mesma dinâmica emocional, as mesmas cargas mentais, emocionais e até físicas permanecem registradas no nosso psiquismo, na nossa alma. Então a gente perde o corpo, mas aquele registro ele pode ser mantido, porque ele tem a ver com a forma como nós lidamos, como nós encaramos, como nós processamos aquele evento, e não só o efeito da marca física. Com isso a gente reencarna, e ao reencarnar nós podemos trazer então já essa predisposição a, por exemplo, a ficar mais suscetível a qualquer tipo de ofensa, às agressões, às contrariedades. Podemos desenvolver uma certa forma já meio precavida em relação a um determinado tipo de pessoa, situação. Então essa mágoa muitas vezes ela vai poder ser inclusive resultar em alguns problemas, em algumas patologias, por conta de uma mágoa que vem retida de muitas encarnações anteriores, podendo até, nesse sentido, vir a somatizar numa doença física. Porque, como nós estamos falando de uma vida, de uma realidade espiritual, esse efeito que a gente está falando da mágoa não se dá necessariamente só ou exclusivamente na mesma vida. Às vezes, nós não conseguimos acessar, remontar a origem daquela primeira agressão, porque ela remonta a uma outra vida. Mas os efeitos e a manutenção desse ressentimento, ele pode permanecer, inclusive, até hoje. Deixando com que, às vezes, a gente fica, muito melindrado, por qualquer coisa a gente fica também magoado, por conta dessa suscetibilidade que nós trazemos, às vezes, repetidas ao longo de várias encarnações. Então, nós podemos, sim, estar levando, trazendo e até levar para uma outra encarnação essa mágoa. Daí a importância de quando nós tomamos consciência de quanto essa mágoa, quanto algo que nós temos consciência que nos magoa, nós mantemos aquilo, nós estamos inclusive levando essa desorganização não só para o nosso corpo físico de agora, mas também na manutenção da nossa alma, podendo levar a desequilíbrios futuros. Daí a importância da gente o mais prontamente possível sermos capazes de olhar para a situação da mágoa e conseguir elaborar, desfazer, ressignificar, como eu costumo dizer, a forma como nós encaramos aquele momento em que nós nos sentimos ultrajados, agredidos ou prejudicados. Ok? Sâmia Basso, tristeza, raiva e decepção estão interligados. Eu não sei se é uma pergunta, Sâmia, mas sim, estão interligados nesse caso, porque a decepção, e no caso da mágoa, ela vem dessa frustração, desse desgosto, dessa decepção em relação ao que a gente esperava de alguém. Então, a mágoa normalmente vem dessa reação, até às vezes de surpresa, diante de alguém, da forma como alguém nos trata. Por isso que ela normalmente fala de uma combinação de tristeza e de raiva. A tristeza, porque de alguma forma a gente perde a confiança, a gente perde a ligação com aquela pessoa, perde às vezes a amizade, perde, enfim, o tipo de afeto. E a raiva, porque nós tendemos a reagir com raiva a todo tipo de ameaça, ou todo tipo de ação que vem a nos atingir, a ameaçar a nossa integridade emocional e física. A raiva é uma emoção natural. Então, esses três elementos, eles normalmente estão muito relacionados. É que diante de uma reação de decepção, eu posso desenvolver mais tristeza do que raiva, então sendo mais associada às questões da frustração, do desgosto, mas quando tem mais raiva, normalmente a gente vai ter essas ações mais contundentes, a mágoa, a revolta, a irritação, às vezes até o revide, que são formas onde a raiva normalmente ela tem uma participação maior do que a tristeza, mas
Sempre as duas estão intimamente combinadas quando nós temos um processo de decepção ou de frustração. Ceci Bragança, boa tarde, Ceci. No meu caso, é com o meu pai. Eu sei que ele sempre quis passar em cima da família por causa de dinheiro, mas depois, com o desencarne da minha mãe e da minha avó materna, foi pior, porque aí que eu vi que eu não... E aqui eu não continuo, vamos ver. Não podia confiar, mesmo porque ele nunca iria mudar por nada. Veja, Ceci, essa aqui normalmente é a avaliação que a gente costuma sugerir e levar os clientes a desenvolver para resolver o problema da mágoa. Porque, veja, o fato de a gente manter a nossa avaliação de que o outro errou, que o outro foi cruel, que foi desleal, que de repente foi egoísta, que não pensou nos outros, a manutenção dessa convicção nossa, ela não faz um efeito nessa pessoa. Ela não vai promover necessariamente uma mudança de consciência nessa pessoa. Ela não vai corrigir para que a pessoa possa, por exemplo, se retratar. E às vezes a gente fica mantendo na expectativa de que a pessoa reconhecesse o quanto que ela estava errada e a gente certo. Veja que quando a gente se dá conta disso, é quase que inútil a manutenção daquela raiva, daquele desgosto, porque simplesmente não tem o menor efeito naquele que nos atingiu. E pior, como a gente falou antes, ainda trazendo para nós mesmos uma série de problemas ao longo de, às vezes, muito tempo, um empobrecimento da vida por conta dessa dificuldade. O grande problema e a grande questão aí para resolver a questão da mágoa é a aceitação. Sim, a aceitação, porque na medida que eu aceito que de fato aquela pessoa foi capaz de fazer isso, então veja, isso não quer dizer que eu vou ficar então sempre disponível para que ela possa me agredir, ou me maltratar, ou me trair. Mas quando eu aceito que isso é passível de acontecer com qualquer um, inclusive comigo, eu vou então desenvolver uma forma de lidar com aquilo, aprender a reconhecer aquilo, enfim, e isso sim é produtivo. Na maioria das vezes, como você está falando, ficar presa ao que o pai fez, ou a constatar que tem um traço, né, um padrão de comportamento, que, por exemplo, não respeita as outras pessoas, que é egoísta, faz com que a gente tenha uma forma de lidar com essa pessoa, que é agressiva, que é egoísta, que é, enfim, egocentrada, mas não adianta a gente ficar tentando, na nossa raiva, na manutenção disso, imaginar que essa pessoa vai se corrigir ou vai se retratar. Pelo contrário, quando nós então nos preparamos para lidar com isso e encontramos formas de manter um convívio mais maduro e lúcido para não entrar nisso, por incrível que pareça, nós favorecemos aí sim que a outra pessoa possa se dar conta. Enquanto a gente fica na raiva, muitas vezes a gente mantém a própria inconsciência daquela outra pessoa. Então, essa libertação, né? Ou seja, quando a gente começa a ver que na verdade a pessoa é assim, é claro que a gente vai então preservar as pessoas que sofrem o efeito disso, da agressão, da deslealdade no outro, mas alimentar essa raiva como forma de correção do outro é a pior forma, porque ela traz um prejuízo grande e significativo para você mesmo, para nós mesmos. Ok? Miriam, como sanar a mágoa no cerne da raiz? Tristeza e raiva é uma mistura corrosiva. É uma mistura corrosiva? Sim. Miriam, é o que a gente está falando. A tristeza e a raiva são misturas corrosivas, porque se a tristeza... porque fica parecendo assim, a tristeza, ela normalmente tem a ver com a questão da perda. Daquilo que a gente perdeu, daquilo que a gente sentiu agredido. A raiva, ela tenta compensar essa tristeza, mas na verdade ela não corrige, ela só compensa. Então a manutenção da raiva, ela não contempla a perda causada pela tristeza, que depende de uma forma, de uma elaboração. Então essa combinação, quando nós não nos damos conta, ela passa então a ser corrosiva. Agora vejam bem, é importante ressaltar que num primeiro momento, quando nós nos sentimos agredidos, prejudicados, é natural que essa reação ocorra, e ela pode ser considerada até saudável, porque ela vai fazer com que a gente possa desenvolver mecanismos de defesa, de autopreservação, de limite em relação ao outro. Então essa raiva ela pode ser direcionada para o estabelecimento, por exemplo, de limites. Limites é uma pessoa que tende sistematicamente a nos agredir, ou então estratégias para poder ter que se afastar, para poder saber conviver. Algumas vezes a gente não consegue simplesmente eliminar o convívio físico ou de proximidade. Então essa raiva e essa tristeza inicial, elas são inclusive saudáveis, porque elas vão nos levar a desenvolver uma outra forma, outra estratégia, recursos para lidar com aquela agressão. O grande problema não é sentir tristeza e sentir raiva. O problema é por quanto tempo, qual é a intensidade
que nós vamos manter esses sentimentos de tristeza e raiva. Eu diria que é a manutenção desses sentimentos ao longo de um tempo, num nível elevado, é que vai fazer e vai se transformar nessa mágoa, ou nos efeitos mais nocivos que nós estamos destacando da mágoa. Então, tentar sanar no cerne é poder reconhecer a raiva, se ela é justa em relação à agressão que nós sofremos, a tristeza em relação à perda que nós estamos tendo ali, no mínimo a perda de expectativas em relação ao que a gente podia esperar do outro, mas a capacidade de elaborar isso é que vai fazer com que a gente consiga sanar os efeitos negativos da mágoa. O problema da mágoa, volto a dizer, é quando a gente mantém isso e a gente passa a retroalimentar. Aí nós é que estamos mantendo, né, e não realmente sanando, cortando na raiz os efeitos da mágoa. A mágoa só se transforma em mágoa quando ela fica sendo, então, repetida e mantida ao longo do tempo. Carmen Cesário, boa tarde, Carmen. Muito bom, tento não ter mágoa, mas ainda não consigo. Como fazer? Carmen, é isso que eu estou falando, ou seja, é natural que nós ainda que a gente se pegue ainda tendo reações que, apesar de a gente já ter entendido racionalmente, ter algum entendimento de que aquilo não é adequado, que aquilo não é bom, que traz efeitos, é natural que a gente se dê conta e se pegue muitas vezes tendo esse tipo de reação. Esse não é o problema. O problema é, a partir dessa tomada de consciência, desse entendimento, nós sermos capazes de, o mais rápido possível e cada vez mais prontamente, identificarmos e desarmarmos essas reações que são inadequadas. Como a gente está falando, normalmente a questão da mágoa, ela tem a ver com essa raiva que a gente fica num desejo de que o outro reconheça que ele errou, de revide que o outro deva sofrer a consequência pelo que ele fez. Então, esse traço, muitas vezes, que pode envolver um pouco do orgulho, um pouco da nossa prepotência, é que faz com que a gente fique preso à necessidade que o outro seja punido, que o outro reconheça, que o outro se desculpe. E então fazendo com que a gente permaneça nesse ciclo bastante negativo da mágoa. A questão não é não se pegar tendo mágoa, porque todos nós em algum momento vamos sentir mais ou menos, mas ao perceber isso, ser capaz de se distanciar e falar assim, peraí, mas isso não é bom para mim. Isso corrige o problema? Isso me preserva? Isso vai fazer bem para mim? Se não vai fazer bem para mim, como eu vou fazer então para poder me distanciar desse outro? Para poder então ser capaz de me distanciar emocionalmente, que eu digo, e ser capaz de perceber assim, bom, ele foi capaz de fazer isso, então como eu cuido da minha ferida e como eu vou lidar, como eu vou agir para que de fato eu não continue sendo alvo desse tipo de agressão. Isso sim é que faz com que a gente possa, e isso talvez seja o mais importante do que não sentir mágoa novamente, é cada vez desarmar esse automatismo o mais rapidamente possível. Isso que vai fazendo com que daqui a pouco algumas coisas a gente passe a até relevar, né? E não ficar mantendo esse estado permanente de mágoa. Fernanda Lopes, como ajudar uma pessoa com mágoa? Porque tem uma pessoa na família que sempre está magoado, mas fica revivendo a história a todo instante, fica difícil até conversar. Fernanda, esse é o grande problema, né? Ou seja, porque como eu estou falando aqui, nós estamos hoje dando alguns exemplos nesse sentido, a pessoa ela fica quase que com uma obsessão, psicologicamente falando, da necessidade de mostrar para todo mundo como é que ela estava certa, que a pessoa foi desleal, que a pessoa foi ingrata, e a gente fica nisso. Então, é como se fosse um transe. A pessoa fica com um processo obsessivo, porque no fundo ela não conseguiu se desfazer daquilo, ela não conseguiu de fato perdoar, ela não conseguiu de fato desfazer o efeito, a indignação, aquilo que atingiu o amor próprio ou o orgulho ferido. Então ela fica muitas vezes remoendo aquilo, muitas vezes para poder mostrar e reafirmar o quanto que ela estava certa e o outro estava errado, o quanto que ela foi vítima e o outro foi algoz. E isso tem um ganho, muitas vezes, um ganho secundário que a gente chama, que é essa coisa da vitimização, ou então de evidenciar como é que o outro é o algoz da nossa vida. E isso às vezes torna o processo difícil de ajuda, porque a pessoa está tão presa àquilo que ela só quer pessoas que confirmem, que concordem com ela. Ela não está disposta muitas vezes a rever aquilo. A saída, normalmente, para ajudar esse tipo de pessoa, não adianta chegar para essa pessoa, que não adianta, entre aspas, chegar e falar assim, não fica assim, olha só, deixa isso para lá. É chegar e falar assim, ok, mas o quanto que isso está prejudicando você? Qual é o efeito que isso está trazendo para você?
quanto que de alguma forma isso está trazendo de benefício para você, para levar minimamente a pessoa, ao invés dela ficar presa ao outro que atingiu, ela começar a perceber a incoerência da manutenção daquilo nela mesma. Porque se você tentar argumentar, ela vai ter sempre uma explicação. Ela quer normalmente pessoas que concordem com ela. Se você discorda, ela coloca no opositor, vai ficar magoada com você, porque ninguém me entende. Então, é no sentido de qualificar: eu entendo a sua mágoa, eu entendo a sua mágoa, mas e aí? E o que isso tem a ver, então, agora com você? Qual é o bem que isso está fazendo a você? Né? E aí, o que a gente vai fazer depois disso? Porque normalmente é essa reflexão que pode ajudar essa pessoa a sair dessa espécie de transe. Mas exige normalmente muita paciência, muita compaixão, para que não haja nem essa oposição que reforça a mágoa, mas também sem concordar, porque, enfim, a gente vê nitidamente que a pessoa está se mantendo numa armadilha criada por ela mesma. Ok? Gilma Lemos, Elizabeth Santos faz uma outra colocação: acho que podemos enriquecer o nosso aprendizado com a mágoa que alguém nos causou, mas de preferência não ter mais contato com essa pessoa. Pois é, né, Elizabeth? Depende da nossa capacidade, né, de conseguir, fazendo esse distanciamento emocional, e aí eu falo de distanciamento emocional, não necessariamente físico, da gente poder então aprender com isso e poder criar esse mecanismo de autopreservação. Autopreservação não necessariamente é excluir o outro, é se afastar fisicamente do outro, mas é saber exatamente o quanto que a gente pode manter um nível de contato, sempre atento a partir do momento que o outro volta a assumir uma atitude agressiva, desrespeitosa, ser capaz de colocar um limite, ser capaz de, por exemplo, evitar que essa proximidade emocional volte a nos atingir, volte a nos ferir. Quando a gente consegue fazer isso, a gente alcança um nível de maturidade que normalmente aumenta muito a nossa chance de, inclusive, continuar convivendo com essas pessoas. Porque a gente consegue estabelecer limites para não se deixar ser atingido. Porque senão a gente também tenderia a ficar, que é o outro extremo, né? A gente tender a querer ficar isolado, que a melhor garantia, então, de não ser atingido é a gente não se relacionar com ninguém. Claro que aí também perdendo toda a oportunidade de crescimento, do relacionamento, de aprender com as pessoas, inclusive de lidar com as diferenças. Porque, vejam bem, algumas vezes a pessoa que fica muito magoada, que fica muito melindrada, é porque de alguma forma ela também se julga, em alguns casos, não são todos, ela se julga também merecedora de muito tipo de consideração, de um tratamento especial. Então, às vezes, ela fica muito facilmente magoada por coisas que normalmente são do convívio com pessoas que pensam e agem diferente. É preciso ter muito cuidado para essa diferenciação entre aquilo que é uma mágoa real de uma situação que de fato nos atinge, nos agride, daquelas situações que simplesmente nos contrariam. É muito comum as pessoas se sentirem magoadas porque simplesmente as pessoas não concordaram com a gente. Então, a gente desenvolve uma mágoa porque o outro não concordou, não nos apoiou naquilo que a gente esperava, naquilo que a gente queria. Então, tem muito mais a ver com a forma do que eu quero, de como eu acho que as pessoas devem concordar comigo, do que realmente de uma agressão. Então, muitas vezes, essa questão da mágoa, ela também está numa avaliação que nós fazemos de merecedores de apoio, de concordância, sem considerar, por exemplo, que o outro pode ter uma opinião diferente, que o outro pode não ter aquela mesma opinião. A grande questão aí é diferenciar aquilo que de fato é digno de uma defesa porque é realmente uma agressão, um prejuízo, daquilo que é simplesmente resultado no meu melindre, daquilo que eu fico de mágoa simplesmente porque não fui apoiado, porque não me obedeceram, porque não concordaram com o meu ponto de vista. Esse talvez seja um dos principais pontos em que a gente vai poder descrever, identificar uma mágoa que seja fruto de uma ação real e significativa, daquela que é muito mais pela questão do meu orgulho ferido, da minha incapacidade de poder prevalecer o meu ponto de vista. Então a gente fica magoado porque a gente muitas vezes não teve esse tipo de apoio. É preciso observar e ter atenção, né, em relação a em qual dessas situações em que nós estamos. Ana, do Nazaré, é bom ouvir numa palestra: há tempos que a gente só se magoa com aquilo que a gente dá importância. Pois é, né, o Nazaré, tem isso também, né, assim, às vezes a nossa mágoa faz porque a gente começa então a dar, de uma forma superdimensionar, dar uma importância
elevada, coisas que de alguma forma a gente às vezes precisa relativizar, ou mesmo que seja importante para a gente não deixar isso tão suscetível da ação do outro. Então muitas vezes a gente acaba também ampliando, porque a gente tem essa necessidade de valorizar aquilo, o nosso ponto de vista ou a nossa dor, né? Então também quando a gente relativiza isso, a gente é capaz de se distanciar da origem da mágoa e poder superar isso sem deixar os efeitos mais negativos que advêm normalmente dessa manutenção. Mas obrigado pela sua participação. Pedro Vieira Zani, bom dia a todos que estão acompanhando, gratidão e paz. Brasil Novo, Pará, muito bem, mais uma participação aí de longe. Miriam Denis Machado, quando perdoamos vamos de encontro à saúde. Né, Miriam, isso. Quando nós de fato perdoamos, nós somos capazes de então nos desimpregnar dessa energia que a gente vem falando ao longo do programa. Então, deixar de ficar encharcado dessa energia do ressentimento faz com que a gente se liberte. E ao se libertar, o nosso próprio ser, o nosso próprio organismo alcança esse processo de saúde. Agora, vejam, uma das coisas que é muito comum é as pessoas então falarem e elas começarem a entender que precisam perdoar. E elas começam então a desenvolver assim, mas eu perdoo, não, mas eu já perdoei. Mas eu costumo dizer, brincando, que assim, essas pessoas perdoam, mas não esquecem. Então elas dizem que perdoam, mas ficam sempre se lembrando. Mas daquela vez, porque fulano também. Dizem, mas eu perdoei, mas eu não esqueço. Então, esquecer não é simplesmente fazer de conta que não existiu. Esquecer aí é se desligar da carga emocional que nós sentimos naquele primeiro momento. Então, perdoar e não esquecer não adianta. É preciso, então, fazer esse processo onde há um perdão e há também uma liberação, uma desconexão com aquele evento do passado que tem gerado aquela sensação. É isso, Miriam, que realmente acaba nos libertando e levando realmente a um processo de reequilíbrio e de saúde. Mas obrigado, Miriam, pela sua participação, enriquecendo aqui o nosso Consciência e Transformação. Andréa Nunes, vivo magoada com meu esposo, não consigo perdoar as traições, não confio mais. Não me fez feliz, sempre volta em minha mente tudo o que ele fez. Andréia, nas questões de traição em relacionamento amoroso, em casamento, em relacionamentos amorosos de modo geral, nós temos inclusive um programa anterior, que você pode procurar no canal Milton Menezes, que tem um programa sobre a questão das traições. Tem 2 programas, um da visão de quem trai e outro de quem é traído. Essa tem sido normalmente a maior dificuldade que a gente encontra ao lidar e a tratar pessoas que estão procurando, por exemplo, consultório sobre os efeitos de uma traição. Porque esse ressentimento, ele por um lado, ele é compreensível, porque de fato as pessoas traíram, às vezes unilateralmente, a confiança, os acordos que foram estabelecidos de fidelidade, de convívio, enfim, e há de fato uma ruptura normalmente unilateral disso, trazendo consequências para a relação, e recompor uma relação que foi atingida dessa forma não é fácil, não é uma tarefa simples. Só que o problema, mesmo na nossa intenção de perdoar, de recomeçar, a gente precisa fazer um trabalho de se desligar daquela emoção para que verdadeiramente a gente possa olhar para a situação e ver, bom, eu tenho que aceitar que isso aconteceu. Primeiro, foi o fato, aconteceu. Primeiro. Segundo, não confiar pode ser até saudável no sentido de, se eu não confio ou se já aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Agora, ou eu desconfio ao ponto então de ter que terminar essa relação, ou então preciso desenvolver um mínimo de confiança que justifique a manutenção da parceria, de um projeto em comum, de projetos familiares que compensem e que possam ser construídos numa nova base de confiança. Quando essa nova base, mesmo que no primeiro momento ela seja frágil, ela não consegue ser construída, ela não consegue ser mantida e ampliada, você vai ter dificuldades de poder não só manter a relação, mas de sofrer os efeitos dessa mágoa, desse ressentimento que se estabelece. Eu sugiro você, Andréa, a rever, dar uma olhada nesses 2 programas, que eu falei bem extensamente sobre a questão específica da mágoa e do ressentimento em casos de traição de relacionamentos amorosos, ok? Carmen Ferreira, Ceci de novo, Maria Luziene, olá Maria Luziene, como vai, tudo bem? É difícil lidar com a mágoa quando o causador da mágoa é um familiar próximo, e aí ela coloca aqui um obsessor.
Luziene, o grande problema desse convívio ou dessa mágoa de uma pessoa próxima, então, por exemplo, relações como de filhos, irmãos, às vezes com os seus pais, por quê? Nós não podemos simplesmente, na maioria das vezes, negar o convívio dessas pessoas sem um comprometimento ou sem uma consequência mais grave. Então, por exemplo, um filho que sistematicamente está nos magoando, está nos contrariando, está nos agredindo, mas é nosso filho. Então, esse equilíbrio entre o papel e responsabilidade, de orientação, entre um limite também que tem que ser colocado para que a gente não possa e não deva ser agredido, porque não é só porque é um filho que a gente vai aceitar qualquer tipo de agressão. Esse limiar, quando nós estamos falando de parentes próximos, ele é muito mais difícil, porque envolve não só a questão do sentimento, do afeto, mas as nossas responsabilidades, como filho em relação aos pais, de pais em relação aos filhos, entre irmãos, ou seja, esse tipo de proximidade dos vínculos afetivos faz com que o desenvolvimento desse equilíbrio, colocar limite para um agressor que nos magoa e nos liberar do sentimento para não ficar ressentindo isso, um desafio bem mais complexo e bem mais importante. Mas, por outro lado, se a vida também nos colocou numa condição dessa proximidade, é que ambos aí precisam desenvolver esse tipo de aprendizado, né? Desenvolver não só a capacidade de colocar limites sem me deixar melindrar e magoar, colocar limites para a integridade e o amor próprio sem desconsiderar o amor pelo outro. É uma fórmula difícil, uma equação difícil, mas se a vida nos colocou, nós temos então necessidades comuns em relação a esse tipo de convívio. E eu sempre digo isso, né, Luziene, que a vida nos coloca no corpo certo, na família certa, com um tipo de habilidades e profissão certa, porque são aquelas necessidades, nós nos aproximamos das pessoas que nos experimentam aquilo que nós precisamos também para o nosso próprio desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. Nós temos muitas participações, né? Eu fico bastante feliz com isso, sempre pouco tempo, já estou me avisando que nós temos aqui poucos minutos agora, 2 minutos para terminar. Tete Carvalho, a grande questão é respeitar as diferentes formas de pensar. Ninguém é dono da verdade. Tete, eu vou encerrar o programa com a sua participação, porque me parece que a grande questão da manutenção da mágoa é nós sermos capazes de poder olhar dessa forma. Ou seja, não quer dizer que a gente vá validar a agressão do outro, mas é poder perceber e se distanciar. Se o outro agiu dessa forma, é a verdade dele, e nós temos que aceitar que muitas vezes as situações e as pessoas nos contrariam, elas não nos respeitam, elas não nos consideram. Por quê? Porque, como nós em algum momento também podemos não considerar alguém, podemos desrespeitar alguém, às vezes até inconscientemente. Mas quando a gente começa a desenvolver que ninguém é dono da verdade, quem somos nós para poder manter o ressentimento e manter uma cobrança sobre alguém que de repente também cometeu um erro, que também de repente tem um padrão muito nocivo, tem um padrão doentio de convívio. É claro que isso não quer dizer que eu vou me abrir e continuar recebendo todas as agressões, não é isso que a gente está falando, seria um absurdo, mas é poder compreender que nós precisamos desenvolver recursos de autoestima, de amor próprio, para também não deixar ser atingido, mas compreender que, como nós, cada um tem as suas dificuldades, as suas limitações, fazendo com que a gente possa ter um pouco mais de compaixão, de compreensão. Isso não quer dizer abrir mão da necessidade de limites, de distanciamento, de algum tipo de segurança. Mas é isso, né? Ou seja, na verdade, é poder compreender que as pessoas têm as suas limitações, dificuldades, e quando eu trato dessa forma a mágoa, eu que passo a ser responsável pela manutenção desse sentimento que vai provocar todas essas consequências que nós comentamos ao longo do programa. Não é normalmente tarefa simples, tarefa fácil, mas é fundamental que a gente comece a perceber que o fundamento da mágoa, ele fica totalmente inútil. Por quê? Porque ele não corrige a agressão, ele não corrige o agressor, pelo contrário, ele faz com que a gente se mantenha sobre os efeitos daquela agressão, daquele prejuízo. Quando a gente faz isso, a gente se liberta, porque aí nós é que vamos, em nome do amor próprio, nos liberar daquele agressor. Quando a gente se libera pelo perdão, a gente não libera o agressor, a gente se libera do agressor, porque ele, se agrediu de fato, vai ter que se haver com a sua consciência. E nós vamos seguir o nosso caminho, aprendendo com aquela ferida. Agora, observe bem isso que eu falei ainda há pouco.
eu observo também que muitas vezes as pessoas se queixam da mágoa e elas estão magoadas sistematicamente porque de alguma forma elas estão contrariadas nos seus desejos. Elas estão contrariadas porque a vida e as pessoas não são do jeito que elas querem, não fazem o que elas querem, e aí elas se sentem magoadas quando elas não encontram esse tipo de apoio. O meu objetivo é levar você a perceber se a sua mágoa, em que ela se fundamenta e como você pode, usando esses recursos, poder superar e poder se desligar desses efeitos nocivos da sua mágoa. Por quê? Porque, na verdade, ela aprisiona você e te leva para esse tipo de desequilíbrio. Quando a gente aproveita e cresce com isso, nós podemos, então, partir para um processo de desenvolvimento, de crescimento emocional e espiritual muito mais significativo. Espero que todos tenham apreciado o programa de hoje. Convido a estarem conosco novamente na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário de meio-dia, com um novo tema aqui no nosso programa Consciência e Transformação. Muita paz a todos vocês.